Não concordo, acho um absurdo comentar que Deus não tem forma. Já fiz uma matéria para a CPAD anos atrás, quando um comentador fez esse comentário. E hoje faço também a respeito conforme o comentário do Subsídio, diz assim: ainda que a narrativa poética de Gênesis seja uma figura de linguagem, visto que Deus não tem mãos, o sentido da revelação está claro. Esse é o nosso comentador que está comentando a lição Betel, para quem tem a lição do professor, nesse ponto aí, da lição 3, no ponto 2 e no 1. Então, ele diz que Deus não tem mão. Então, na minha opinião, afirmar que Deus não tem mão, ou forma, contraria a palavra de Deus, é coisa minha. Sou ignorante a isso. Apesar de ser um teólogo, mas não concordo com a teologia de que Deus não tem forma. Até hoje eu não consegui que alguém me provasse para que eu pudesse também aceitar essa opinião. Então, esses intérpretes dizem: imagem não quer dizer que o homem foi criado e representado na forma física de Deus. Onde eu discordo. Esse é o que diz os intérpretes. Eles dizem: pelo que se sabe dos ensinos de Cristo, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável, em seu ser, e não possui forma física ou humana. Onde eu vou estar discordando. Mas eu vejo aqui, veja o seguinte. Então a Bíblia está cheia de alegoria. Moisés, ele tinha um contato com Deus. Deus falava face a face com Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus. E Moisés pede para ver Deus. Eu quero ver a tua glória. Eu quero te ver. Moisés está falando isso para Deus. E o que Deus responde para Moisés? Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então Deus disse: olha, eu tenho uma face. Apesar que nós vamos ter que mudar a escritura para dizer que foi escrito um linguajar errado, mas Deus disse a Moisés: você não pode ver a minha face, porque qualquer que ver a minha face não pode continuar vivo, vai morrer com o resplendor da minha presença. Então, há aqui, ele dizendo, Deus conversando com Moisés. Ele disse: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Deus está mostrando para vá até lá, fica em cima da rocha. Aí quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e cobrirei a minha mão, Deus falando, vou pôr a minha mão lá na fenda, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, Deus falando. Deus não tem forma, Deus está falando. Então tirarei a minha mão, e você verá pelas minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. E daí? Aos intérpretes, como interpretar essa passagem de Moisés, de Deus falando com Moisés cara a cara, dizendo: olha, tu vai ver a minha glória, eu vou passar, eu vou colocar a mão na frecha onde tu vai ficar, na pedra onde eu vou te colocar. E daí, quando eu passar, eu tiro a mão, você me vê pelas costas. Deus mostrando uma forma de Deus. E a Bíblia diz, nós estamos estudando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a teoria de que Deus não tem forma, para mim que sou leigo, sou um teólogo, mas não consigo entender como se explica desta forma, é um absurdo. Pois milhares de cristãos creem que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Para quem antigamente tinha, não sei se hoje ainda tem, se comprava um CD
da CPAD, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Tinha a Bíblia de Estudo e tinha o CD, eu tinha CD. Então, no rodapé desse CD-ROM, da Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, nós encontramos a seguinte explicação para Gênesis 1 e 26. É uma Bíblia pentecostal muito boa, que é a da sua explicação. E aí o comentador diz assim: o homem e a mulher igualmente foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus não tem forma, eu pergunto, conforme a afirmação do comentador nesse subsídio, como se explica a existência do trono de Deus? Espírito é imaterial, não senta. Então o trono de Deus também é alegoria, eu pergunto. Vocês podem me responder aí nos comentários. E por que Jesus nos diz que Ele está sentado à direita de Deus? Se Ele está sentado à direita, existe uma forma ali. Existe um trono onde Deus está sentado e à direita, outro lugar onde Jesus está sentado. Então, se Ele não tem forma, por que Ele tem trono? Se não possui forma, para que trono para Ele se assentar? E a visão de Isaías, que viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, é uma alegoria ou é verdadeira? Pergunto a vocês. E Jesus diz, quando aquele disse mostra-nos o Pai, ele diz: quem vê a mim vê o Pai. E Jesus tinha forma. Jesus é Deus. Ele também não possuía forma? Ou suas aparições após a ressurreição era apenas miragem? Veja o que diz João. Ele disse: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Não existe aqui, eu pergunto, internautas, não existe aqui uma concordância com Gênesis capítulo 1 e 26. Veja a explicação de João 1 e 2 no rodapé do CD-ROM da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. O alvo final de Deus ao nos tornar seus filhos é salvar-nos para sempre e nos conformar à imagem de seu Filho, que é Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. Ele não é semelhante ao Pai, não tem nenhuma semelhança. Como possuir os traços do Pai, se o seu Pai não tem forma? Jesus, quem vê a mim vê o Pai. Quer dizer, Jesus disse: olha, estão olhando para mim, estão vendo o Pai. Então cada pessoa tem uma combinação única de traços. Então dessas maneiras, alguns irão parecer com o Pai, lembrar o Pai, né? Outros se amando. Se Deus não tem forma, como ressuscitaremos a semelhança e a imagem de Cristo? E como se explica o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 15, 40 a 55, que Paulo disse: olha, semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Ele está falando que nós temos esse corpo, mas nós vamos morrer e nós vamos ressuscitar em um corpo de glória. É isso que ele está falando. Veja mais o que ele diz. E Paulo não pensava como pensa os intérpretes teólogos, grande parte do teólogo de hoje. Olha o que ele diz. Ele disse: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então eu não concordo com esta teologia de que Deus não tem forma. Deus abençoe. Sou o presbítero Ademar da Silva Santos, aqui de Naviraí, Mato Grosso do Sul.